Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, já começo te agradecendo por me acompanhar sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Face, do Instagram e também com o nosso site, que é o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu recebo online, olha só que chique, eu recebo o Dr. Dirceu Crisóstomo. O professor Dirceu José Vieira Crisóstomo, ele é procurador do Estado aposentado, ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, docente, advogado, entre outras especialidades que constituem o seu rico currículo. Para falar conosco, nós pautamos o seguinte assunto: enfoque constitucional contemporâneo. O ADV Jus já está no ar, fique aqui conosco. Professor Dirceu, posso chamá-lo de meu amigo, meu professor. Muito obrigado de ter aceito o convite para participar mais uma vez conosco aqui do nosso portal jurídico, do nosso ADV Jus. Muito obrigado, professor. Eu tenho a imensa satisfação, a honra de estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Doutor, questões atinentes ao direito constitucional. Hoje nós estamos aí vivendo um momento único, né, com esta pandemia, e várias questões constitucionais, às vezes a gente observa que elas são antagonicamente expostas e interpretadas. Doutor, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né, Marcos? A situação realmente para todos nós, bastante inusitada em vários aspectos desse nosso contexto social. E o direito não seria diferente, né? Vivemos um momento de perplexidade em razão de muitos acontecimentos. Temos aí a discussão da nova ordem jurídica que se estabelece. Hoje você ouve muito a regulamentação do nosso dia a dia pelos decretos do presidente, do governador, dos prefeitos, e a discussão posta até onde temos o contorno do princípio constitucional da legalidade, até onde essas medidas estão ou não de acordo com o contexto normativo constitucional. Isso tudo ganhou uma discussão e uma dimensão muito grande, jamais, acho que, vista no Brasil. Pelo menos não tenho na minha memória lembrança de uma discussão que se possa colocar diante dessa situação. E uma divergência muito grande de opiniões, né? Verdade. Inclusive, né, professor, eu queria colocar o seguinte: a Constituição ela prevê claramente ali, né, o campo de atuação legislativa e as responsabilidades das competências, né, tanto a federal, a estadual e a municipal. E é justamente isso que o senhor está externando, né? Parece que não está sendo bem assim. A gente vê algumas coisas que, assim, a grosso modo, não de um modo absolutamente legal, mas do ponto de vista do cidadão, algumas questões parece que elas são atravessadas. Eu confesso a você que dizia sempre nas minhas aulas, né, que o Supremo Tribunal Federal ele tem um grande volume de ações onde ele discute o conflito federativo de competências. Mas, por evidente que nunca vivenciamos uma situação como essa, onde esse conflito se estampa praticamente todos os dias, né? E considerando e agravando tudo isso, essa politização que nós estamos vivendo no Brasil hoje, quando você tem prefeitos, governadores e presidente em momentos antagônicos, né? E aí uns se arvorando no direito de fazer normas que seriam de competência de outros tentando ir à justiça, outros editando normas em cima de normas para dizer e preservar sua competência, enfim. A Constituição, tenho dito isso em algumas oportunidades nesses dias que estamos participando aí, como nesse com você hoje, né?
O direito existe exatamente para disciplinar a nossa vida social. Ainda mais num momento como esse que estamos vivenciando, com tantas incertezas, inseguranças, né? O direito não pode ser um obstáculo a mais para a pacificação social. Então é preciso que a interpretação jurídica se ponha de modo muito claro, muito preciso. Podemos concordar ou discordar dela, mas o importante é que, definida uma interpretação jurídica, ela precisa ser seguida, né? É isso que venho colocando. Me permita só fazer a seguinte colocação. O grande debate que se coloca hoje até que ponto, e principalmente aí a dicotomia que existe entre as normas do governo do Estado, os decretos estaduais e os decretos municipais, até onde um pode ir, até onde o outro não pode ir, né? E aí, independentemente das opiniões de quem quer que seja, acho que o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão e eu fico insistindo em todas as oportunidades que posso, e essa que você está me permitindo também vou dizer isso. Eu acho que, em nome da pacificação social, era preciso que todos nós passemos a entender o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu, o decreto governamental dos estados tem primazia sobre os decretos municipais. Os decretos municipais, por sua vez, enquanto suplementares da legislação, podem fazer restrições maiores que o decreto dos governadores. Então, nessa linha, eu acho que a partir daí, posto isso, e no caso de São Paulo especificamente, o Tribunal de Justiça acompanhou o Supremo Tribunal Federal e todas as decisões que estão acontecendo são nessa linha de interpretação do direito constitucional. Tenho comigo que é preciso que a partir disso se faça essa interpretação como premissa da tomada de atitudes pelos administradores, tanto governador quanto prefeitos, né? Porque aí a gente já eliminaria uma situação de conflito, pelo menos. É isso mesmo. Então, inclusive nessa linha, né, a gente observa que parece assim uma coisa até óbvia, né? Uma coisa do ponto de vista assim pragmático, né? Um melhor conhecimento ali dentro do município, uma situação, ela pertence de uma forma mais clara para o próprio administrador municipal com relação ao governador que está aí a 300, 400 quilômetros da cidade, né? Inclusive teve o decreto, né, municipal, número 100, no qual o prefeito imaginava que ele poderia fazer uma leve flexibilização, assim, um início de distanciamento, mas o entendimento foi para que isso não ocorresse. Eu imagino que ambas as partes têm aí o seu quinhão de razão, né, professor? O que se tem colocado, né? Ainda hoje tive a oportunidade de ouvir entrevistas de 2 prefeitos de cidades do interior do estado de São Paulo, onde eles fazem exatamente essa colocação que você acabou de dizer. São Paulo tem uma diferença muito grande, né? Você tem a grande São Paulo com uma realidade metropolitana extraordinariamente grandiosa, né? Tudo que acontece ali tem números grandiosos, né? E eu não posso imaginar que você tenha cidades muito pequenas do interior. Nós temos hoje, né, muitas cidades, mais de 1/3 das cidades do interior do estado que sequer um caso tem da Covid-19. Portanto, o prefeito que eu ouvi hoje, de um modo muito racional e muito lógico, dizia o seguinte: o meu município tem como ser feito um controle. O comércio aqui desse município é um comércio estritamente local. Nós não temos nada regionalizado. A cidade, enfim, portanto, quem mais conhece do município, que é a frase que você acabou de inserir no contexto do nosso bate-papo aqui, quem conhece a realidade sou eu, prefeito, são as pessoas que moram aqui. E, portanto, traçar uma norma geral para o estado todo, realmente fica difícil da execução, aí a norma perde legitimidade, as pessoas acabam não cumprindo a norma, né? Então, temos situações realmente diferentes e que precisam ser examinadas, né?
Inclusive, né, doutor, eu acredito que, na boa intenção das autoridades, também acabam surgindo alguns fenômenos, vamos dizer assim, para não dizer que é um absurdo, né? Agora, de um lado positivo, o uso de máscara, eu acho que é uma coisa que é pacífico. Já provou que realmente ela inibe, de uma certa forma, o contágio. Agora, o que a gente às vezes fica se imaginando é como que pode ter assim uma validade, principalmente uma efetividade, a aplicação de multa, né, nas pessoas aqui no nosso estado de São Paulo, como quer fazer crer aí o próprio decreto do governador, que passou a vigir, né, nesta quinta-feira, doutor. Pois é, Marcos, eu vou aproveitar essa sua excelente pergunta para, inclusive, me chamou a atenção quando vi as notícias e fui me aprofundar um pouco mais, porque eu sou daqueles que faço uma interpretação de que os decretos não poderiam estabelecer punições. Mas ao ir até o decreto do governador, há, na verdade, algo que a imprensa coloca que é diferente daquilo que está no decreto. Então vamos entender o seguinte: o decreto teve o cuidado, quem orientou juridicamente o governador o fez de modo adequado, na minha opinião. O decreto não impõe multa, não estabelece punição. Na verdade, o decreto, ele chama a atenção, é só isso que ele faz, para que, havendo o uso da máscara, sim, ele coloca como algo obrigatório. E isso é possível ser feito pelo decreto, porque é uma regulamentação que o Código Sanitário do Estado de São Paulo estabelece. É possível você estabelecer orientações, normatividades sanitárias por regulamento, e é o que aconteceu. Agora, o decreto não estabelece a multa, ele faz referência e remissão ao Código Sanitário, que é uma lei, e aí ele estabelece isso lá no Código Sanitário. Portanto, a punição não decorre diretamente do decreto, mas sim ela está fundamentada na lei. Vi na imprensa, né? Decreto do governador estabelece prisão. O decreto do governador também não estabelece prisão, até porque, na minha opinião, não poderia fazê-lo. O que o decreto do governador faz é dizer que o descumprimento da utilização da máscara, ele leva potencialmente e em tese à prática de crime estabelecido no Código Penal. Então, colocando pingos nos is, o decreto nem ele impõe multa, porque na minha opinião não poderia fazê-lo, mas remete ao Código Sanitário, que é uma lei. Então, já que o nosso tema tem como pano de fundo a Constituição, não houve ferimento ao princípio da legalidade. Depois, o decreto também não estabelece pena de prisão pelo descumprimento, mas faz uma referência à conduta que está tipificada no Código Penal e, mais uma vez, estamos aí atendendo os princípios constitucionais que dizem respeito a isso. Muito bom, excelente. Mesmo porque, né, aqui da minha parte, eu digo também que, a grosso modo, as pessoas que observam ali também ficam se perguntando se realmente fosse uma coisa de uma forma não como a lei determina, como o professor muito bem explicou aí, mas fosse simplesmente uma apenação, uma aplicação de multa para quem não estiver usando a máscara, iria ficar uma coisa um pouco mais complicada, porque tem muita gente que, inclusive, não tem condições nem de comprar uma máscara. O governo teria que inibir esse lado aí, que é um lado bastante triste do estado tão rico como o nosso, no estado de São Paulo. Legal, meus amigos, um momento importante aqui em nosso programa. É o ADV Especial. Confira. Olá, pessoal. Conforme anunciado, nessa edição do ADV Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre competências urbanísticas. Estabeleceu-se a concorrência entre União, Estados e municípios para legislar sobre a matéria que tratamos, competindo à União estabelecer normas gerais e aos Estados e municípios normas suplementares. A partir de uma legislação federal, os Estados e seus municípios podem concorrentemente disciplinar a mesma matéria, mas, ao fazê-lo,
devem respeitar os limites impostos pela competência constitucional, sem ampliá-los, mas podendo dispor de maneira ainda mais restritiva. Isso em respeito ao princípio descentralizador adotado pelo Constituinte. Em matéria urbanística, de uma maneira bem sucinta, compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. A União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, bem como instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Aos estados, diga-se, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Aos municípios, a execução da política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas em lei, visando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes, assim como promover, no que lhe couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Podemos bem distinguir a distribuição dessa competência administrativa, tomando, por exemplo, a edição do Estatuto da Cidade pela União, a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto por nosso Estado e, por fim, o plano diretor local, todos umbilicalmente ligados. O desrespeito aos limites concorrentes leva à inconstitucionalidade da legislação inferior. No próximo programa falaremos sobre o Estatuto da Cidade. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo para aquele cafezinho aqui no ADV Jus, é rapidinho. Voltamos já com o doutor Dirceu Crisóstomo. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta com o ADV Jus TV de hoje. Como você sabe, a gente está gravando no sistema live, né? Live entre aspas, nós estamos fazendo a gravação remota. E para nossa satisfação e honra, neste programa de hoje, recebemos a presença do Dr. Dirceu Crisóstomo. Dr. Dirceu, eu quero agora nesse instante colocar aí mais uma pergunta para a sua reflexão, né? O foco constitucional desta semana que está aí, né? Nós já estamos praticamente iniciando outra, o programa passa no domingo, né? Vamos dizer assim, o epicentro ficou por conta da atitude lá do ministro, que a gente respeita, o ministro Alexandre de Moraes. Ele não deixou uma nomeação presidencial ser efetivada. Doutor, houve ou não algum desrespeito legal, na sua opinião, de ambas as partes? Olha, Marcos, eu tenho comigo o seguinte, eu sou muito conservador em relação a essa situação, né? Embora eu saiba que muitos estão invocando o princípio da impessoalidade para justificar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tenho comigo que, sendo um cargo de nomeação e demissão ad nutum, portanto um cargo de confiança do presidente da República, acho que é preciso mais do que aconteceu para que houvesse esse impedimento do Supremo Tribunal Federal. É uma crise, ainda que não me pareça aqui muito forte, que estamos vivendo, mas é uma situação inusitada nesse momento, embora não seja inusitado na história, né? Nós já tivemos outras situações como essa.
A gente sabe que lá no ambiente político, às vezes, alguma novidade que às vezes as pessoas imaginam que aquilo nunca aconteceu, e lá em outros governos já, com toda certeza, estão lá os registros para nos lembrar, né, professor? Agora, uma coisa que eu gostaria muito, né, que a gente colocasse aqui, às vezes a gente se depara com muitas notícias, com muitas opiniões de colegas aí da imprensa, mas quando eu me refiro a colegas, eu principalmente, eu estou me referindo a colegas ligados ao universo judicial, né, judiciário, vamos assim dizer. E todo mundo sabe muito bem, né, professor, da sensibilidade paquidérmica do nosso representante do Executivo Federal. E, por vez ou outra, ele se manifesta de maneiras assim, talvez, como diz alguns juristas aí, de maneira inapropriada, né? E sobre uma possibilidade de uma quebra de ordem, como foi suscitada aí, acho que numa semana e meia atrás, muitas pessoas, inclusive, não entendem bem o significado disso. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para o senhor esclarecer, professor. Olha, eu concordo com você que o nosso presidente da República me parece que está um pouco sem rumo, né? As estatísticas demonstram que todos os líderes de governo, chefes de Estado, ganharam prestígio pessoal quando bem souberam conduzir esse momento de pandemia, né? E parece que aqui no Brasil a situação não é essa, né? Há uma carência muito grande de uma liderança nacional que possa nos conduzir. Não é crível que estejamos vivendo um momento como esse e, como você bem coloca, né? O assunto da semana passa a ser a nomeação do delegado da Polícia Federal. Quer dizer, há de se convir, com todo respeito àqueles que possam divergir da minha opinião, né? Mas tenho comigo que não é o momento adequado para que nós fiquemos... Não há dúvida que a Polícia Federal é uma instituição de extrema relevância e importância no contexto brasileiro. Mas fazer da nomeação do superintendente lá do Rio de Janeiro, ou mesmo do superintendente, do chefe da Polícia Federal em termos nacionais, o assunto de pauta numa pandemia como essa, demonstra que estamos um pouco fora do foco principal daquilo que traz preocupação para a população brasileira. Aí você agregue isso, né, a essa outra situação que você fala aí, né? Parece que o presidente chega no limite de afronta com os outros poderes nas suas manifestações. Isso é extremamente lamentável, já seria lamentável sob qualquer circunstância e condição, mas nessa que nós estamos vivendo principalmente, acho que traz mais insegurança e incerteza nesse momento que já é de muita insegurança e incerteza com o nosso dia de amanhã, né? Eu daqui do meu ponto de vista, eu observo que existe sim um esforço em se buscar um acerto, inclusive do próprio presidente, a gente percebe isso, mas precisa ter uma certa parcimônia e isso às vezes fica bem distante do que todo mundo está esperando, né, professor? Agora, eu queria, inclusive, nesse viés que o senhor acabou de mencionar aí, ver só, voltamos praticamente a uma daquelas questões lá do início do nosso bate-papo jurídico aqui, né, da politização, infelizmente aí, ou felizmente para alguns, do judiciário, né? O exemplo foi a atitude, né, do ministro Celso de Mello lá com relação ao ex-ministro Moro, né? Tinha 20 dias, de repente voltou para 5 dias, foi uma coisa assim, a jato, né? Não quero plagiar a Lava Jato, mas foi assim uma coisa a jato. Muitas pessoas ficam se perguntando, será que tinham essa necessidade? Tem tantas outras coisas que tem talvez ali estão esperando uma resposta um pouco mais breve, né, professor? Eu tenho comigo, Marcos, aí é só uma leitura que faço, estou muito longe dos fatos, né? Mas aqui bem de longe faço a seguinte leitura. O Supremo Tribunal, os ministros também não, por mais que se fale hoje que temos 11 Supremos, mas eles conversam, né? Eu já tive a oportunidade de um período da minha vida estar lá quase que toda semana advogando naquele tribunal. Há muita conversa de bastidores. E tenho comigo que essa
esse encurtamento aí para ouvir o ex-ministro Moro, ele se deve a dois fatores. O primeiro, a decisão do Alexandre de Moraes, ela vai ser colocada em pauta para plenário para saber se mantém ou não. E eu acho que antes deles tomarem essa decisão, eles gostariam de saber o que é que o Moro tem lá guardado para saber o quanto o tal princípio da impessoalidade que foi invocado está ou não sendo afetado para manutenção ou não da liminar. Então, acho que a razão aí ela vai além. E depois, a própria proteção dos inquéritos que estão no Supremo e com desdobramentos esperados aí, né, tanto de um quanto de outro, que envolvem diretamente o presidente da República. Então, esse comportamento aí acho que teve essa finalidade, na minha opinião. Temos que aguardar, né? Agora, a confirmar, né, professor, ainda que remotamente, a possibilidade que alguns falam aí de uma possibilidade, ainda que remota, lá de um surgimento de uma ideia de impeachment. Você acha que, com tudo isso que a gente vê da politização, isso aí pode ter como origem, quem sabe, lá na Suprema Corte, ou o senhor acredita que não? Eu, no momento de agora que nós estamos conversando, não vejo essa possibilidade. É óbvio que os fatos sociais se alteram e às vezes com uma velocidade muito grande. Mas há dois fatores que historicamente não significam que estejamos próximos de impeachment. O primeiro deles, e importante, não é o apoio do Congresso Nacional. Os dois presidentes que deixaram os cargos por processo de impeachment não tinham um relacionamento adequado com o Congresso Nacional. E porque não formaram as suas bases de sustentação política, acabaram sofrendo o processo de impeachment. Não é sem razão que o presidente se aproximou do chamado Centrão, não é? Acho que uma das razões foi para se blindar um pouco dessa possibilidade, como você chama de ainda que remota, de impeachment, né? Ele já tem o número de votos, aparentemente, o número de votos necessários para barrar qualquer processo desse. E o Congresso, ele é bastante sábio em relação a isso, né? Eles só avançam com o impeachment quando eles têm, pelo menos, uma previsibilidade confortável de que o número de votos vai levar, sim, à abertura do processo. Em segundo lugar, é a questão da popularidade do presidente. Ainda que ela tenha caído em relação ao que foi, né, mas o desgaste político público do presidente ainda não me parece que esteja num percentual em que a grande maioria da população vá dizer sim a esse processo de impeachment. Isso, historicamente, a junção desses dois fatores, historicamente, é que levam ou não ao processo de impeachment. Vamos aguardar, né? Agora, doutor, nos limites, né, constitucionais, onde residem, né, as implicações de uma eventual ação unilateral do presidente? Onde o senhor acha que está, assim, aquele pontinho que pode ser o pomo da discórdia? Eu acho que o presidente, aí eu vou partir de uma avaliação política, acho que o presidente ele precisaria entender melhor o papel que ele exerce, e quem sou eu para dizer uma coisa dessa, mas na condição de cidadão brasileiro me dou esse direito, né? Acho que ele precisaria entender o papel que um presidente da República tem, principalmente nesse momento de pandemia, né? Há necessidade, temos sempre necessidade de lideranças e ele precisava estar exercendo esse papel de liderança. Não vejo possibilidade, também num curto espaço de tempo, de uma ruptura constitucional. Não vejo condições como as que nós já tivemos no passado e que acabaram levando à ruptura. Acho que o presidente, sozinho, nessa ação unilateral que você chama, eu acho que ele não tem condição de fazer isso, né? Mas defesa de democracia e de liberdade é algo que a gente tem que ter todos os dias. A atenção, coisas como essa que você está fazendo, né? Quando você traz para a pauta uma discussão como essa, é sempre importante que as pessoas que estão nos assistindo, que tenham lá o seu momento de reflexão sobre isso, né?
Cada um de nós tem o dever de defesa da ordem normativa. Estou falando aqui não só para os nossos colegas do mundo do direito, mas qualquer brasileiro acho que tem o dever de fazer a defesa da ordem jurídica posta, o dever de fazer a defesa da democracia e da liberdade, salvo se não acreditar nisso como premissa de uma convivência social adequada. É isso mesmo. Eu que quero, quase já finalizando, dizer, né, professor, evidentemente que essa pandemia, a hora que ela, se Deus quiser nos deixar e que seja breve, ela vai deixar muitas lições, inclusive constitucionais, para todos, né, para a imprensa, para a população em geral, para nós que somos aí da área do direito. Isso eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida, não é isso? Eu concordo plenamente com você, né? Passamos por tantas questões jurídicas importantes nesses últimos tempos, né? Que isso vai despertar, sim, a atenção de todos nós para isso. Acho que você tem razão nessa sua avaliação, concordo plenamente com ela. Tá certo. Agora, no finalzinho, eu quero abrir um parênteses para o professor, nosso convidado, doutor Dirceu. Ele vai falar um pouquinho de uma participação que ele faz num programa de muita relevância social. Fale um pouquinho, por favor, professor. Olha, eu tenho a grata satisfação de ser gestor do Mentoria Social, que é um projeto que busca capacitação de organizações e movimentos sociais na cidade de Ribeirão Preto. Nós temos conosco lá 35 organizações e movimentos sociais e, na normalidade das situações, nós estaríamos fazendo capacitação dos diretores, dos dirigentes e dos colaboradores dessas organizações. O que nós queremos, ao final, é que essas organizações possam ter autossustentabilidade, não dependam tanto do poder público ou dos seus eventos, como famosos vender pizzas, os seus bingos. Queremos que eles tenham um negócio social que lhes possa permitir uma boa convivência em termos financeiros. Nesse momento, nós estamos com um grande parênteses aberto, porque a situação nos leva a isso, né? Então, a Mentoria Social está se dedicando hoje a angariar doações. As pessoas estão colaborando conosco, empresários. Tivemos uma grande doação de um banco, se você me permite, o BTG Pactual. Faço questão de fazer a propaganda aqui, porque era um gesto extraordinário, doando 2.000 cestas. Estamos atendendo 2.000 famílias nessa semana com essa doação. Então, estamos fazendo isso, doando cestas para as pessoas da comunidade e ajudando as nossas organizações. Estamos fazendo confecções de máscaras para doar para estas pessoas e vamos tentar fazer um grande sistema de uma rede social na cidade para melhor organizar o nosso sistema de doações. Certeza. Eu quero te parabenizar principalmente por causa da importância, da relevância desse tipo de ação, viu, professor? Agora, nesse instante, meus amigos, finalzinho do ADV Just TV, ainda dá tempo da gente conferir mais um ADV especial aqui em nosso programa. Confira, por favor. Olá, amigos do ADV Just, sou Sérgio Dias e vamos tratar sobre planejamento sucessório. A morte é um evento certo. A transferência do patrimônio é obrigatória. Dentro dessa situação, existe a possibilidade de se antecipar a transferência desses bens por meio de doação. Com a doação, existe a transferência desses bens, podendo o doador, inclusive, criar cláusulas que restringem a comunicação desse patrimônio com terceiros ou mantendo a impenhorabilidade desse bem, ou seja, ele jamais vai responder por dívidas, a impenhorabilidade e, inclusive, a impossibilidade de venda desse bem. Essa doação ela se divide em duas partes. Nós temos aí a figura dos herdeiros legítimos e a ausência de herdeiros legítimos. Essa situação reflete sobre a totalidade do patrimônio que pode ser feita a doação como antecipação. Nós temos a figura, por exemplo, imagine, daquele filho de criação que não está albergado pela lei de forma direta. Neste aspecto, o doador pode prever e estabelecer que o filho receba uma parte desse patrimônio, esse filho adotivo ou de criação, que ele receba uma parte do patrimônio através da doação. De que maneira? Havendo herdeiros necessários, o doador pode dispor de 25% do seu patrimônio de forma livre. Assim, essa parcela não representará antecipação de legítima ou qualquer outra coisa.
Como proceder a essa transferência patrimonial? Obrigatoriamente deve ser lavrada uma escritura em tabelião, constando quem é o doador, quem são as pessoas que vão receber esses bens e quais os bens que integram esse patrimônio. Que custos envolvem isso? Aqui no estado de São Paulo, nós temos o ITBI, ele é em caráter nacional, e no estado de São Paulo, a faixa de isenção é 3.500 UFESP, hoje correspondendo a pouco mais de R$60 mil. As doações que incluem valores abaixo de R$60 mil ficam isentas. Aquelas que ultrapassam esse valor estarão sujeitas ao pagamento de 4% do ITBI, levando isso a registro em cartório. Os custos são vantajosos em relação ao inventário, à sucessão, tendo em vista que não estarão inclusos aí os honorários necessários para se lavrar e toda a demora que demanda um processo de inventário. Voltaremos a tratar destes e outros assuntos com maior profundidade em breve. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Meus amigos, nós chegamos no finalzinho do programa, que hoje falamos com muita satisfação e honra com o professor Dirceu Crisóstomo, a quem eu ouso chamar meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, de ter aceito o convite, participar conosco aqui do ADVJus TV. As portas estão abertas sempre, ok? Muito obrigado, Marcos. Eu tenho uma grande alegria, um grande prazer de bater esse papo com você. Você é uma pessoa que deixa o seu convidado sempre muito à vontade. É um momento muito especial, pelo menos é assim que me sinto quando participo do seu programa. Muito obrigado, honrado com o seu convite. Tá certo, a recíproca é verdadeira. Legal, meus amigos, chegamos no finalzinho, como você sabe, do ADVJus TV, que com certeza em breve voltará com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial, venha fazer parte você também. Quero nesse finalzinho pedir para que você inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.